ambiente sempre pesado e eu não tinha esperança. Sabe quando você não consegue resolver seus problemas, você não consegue enxergar solução, você não consegue enxergar, sabe, algo melhor na direção? Sabe quando os seus pensamentos são constantemente negativos e você sente um peso, uma sobrecarga mental? Sabe quando você sente uma tensão, como se as coisas, sabe, como se você estivesse dentro de uma maré de azar? Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Ainda o nosso devocional, um cálice de integridade. Eu fico muito feliz de saber que você está por aqui, acompanhando o nosso trabalho e trazendo para sua vida esse alimento diário. Hoje a gente está trabalhando aí o tema: quem fala demais acaba pecando. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque muitas das vezes nós não temos o discernimento de saber que as nossas palavras são sementes e que elas são as principais causadoras de determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Hoje eu quero convidar você a meditar de uma maneira muito especial, num tema muito importante e válido, que implicou muito na minha vida. Eu demorei muito tempo para entender como essa mudança de comportamento, ela potencializa o agir de Deus na nossa vida e como isso atrasa o agir de Deus na nossa vida e como isso nos atrapalha. Ou seja, quando nós falamos demais, nós temos consequências e muitas das vezes negativas. Mas nesse devocional de hoje a gente vai falar de um comportamento específico. Vê se você já passou por isso. Eu tinha um cansaço mental e uma sobrecarga e eu tinha muita dificuldade de resolver os meus problemas, sabe? Eu sentia o ambiente sempre pesado e eu não tinha esperança. Sabe quando você não consegue resolver seus problemas, você não consegue enxergar solução, você não consegue enxergar, sabe, algo melhor na direção? Sabe quando os seus pensamentos são constantemente negativos e você sente um peso, uma sobrecarga mental? Sabe quando você sente uma tensão, como se as coisas, sabe, como se você estivesse dentro de uma maré de azar, como se você estivesse sofrendo uma opressão, como se as coisas não conseguissem fluir? Pois é. Você fala assim, mas gente, mas olha para as áreas da minha vida, sabe? Eu tô com um problema aqui, mas vai acontecer um problema ali. O que tá acontecendo que tá dando tudo errado? Eu já passei por isso, não sei se você já passou por isso, mas isso é uma consequência de um comportamento que nós temos. E a gente vai falar sobre isso hoje. Agora, eu quero falar com você do que acontece. Esse comportamento é a murmuração. Ou seja, quando nós reclamamos demais, quando nós ficamos reclamando das pessoas, do ambiente, das coisas, isso causa uma somatização. Ou seja, se você não viu o vídeo passado, confere os outros vídeos, os vídeos anteriores, o como eu falo referente a gente plantar e colher. Quando a gente fala da palavra que lançamos, ela é uma semente. Quando nós lançamos uma palavra, nós lançamos essa palavra, ela vai vibrando, isso até a física já explica, ela vibra uma energia, nossa emoção vai junto, nós estamos lançando no ar e isso se conecta com outras forças que nos cercam, ou seja, espiritualmente falando, quando nós murmuramos, nós potencializamos a força negativa, a força maligna. Nós alimentamos mais daquilo. Por que eu falei que eu sentia uma carga mental muito pesada? Por que eu falei que eu não conseguia resolver os problemas? Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente alimenta as dificuldades. Quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai a coisa ruim para nós.
Você já ouviu falar em somatização? Quando a pessoa tem um problema emocional e isso somatiza no corpo? Pois é, a somatização está completamente ligada a isso. Quanto mais você alimenta o ciclo negativo, mais ele mesmo se autoalimenta. É como se nós estivéssemos alimentando o inimigo de nossas almas. E por isso, ele quer nos conduzir a ser murmuradores. Ele quer fazer a gente murmurar. E hoje eu quero conversar com você sobre esse comportamento e sobre as estratégias malignas por trás desse comportamento. Bom, primeiro eu quero falar com você sobre o comportamento. Eu quero que você identifique se você já alguma vez agiu assim. Você já se deparou com uma circunstância onde você está num ambiente onde tudo te desagrada, onde você olha para as coisas e para as pessoas e você não suporta mais aquilo e você começa a falar: não aguento mais isso, não quero mais essas pessoas perto de mim, eu não suporto mais esse tipo de situação, eu não quero mais viver isso. E aí você começa a xingar, muitas das vezes você pragueja, muitas das vezes você acaba amaldiçoando, ou seja, emanando emoção e energia negativa com palavras. Você está lançando a semente, adubando ela quando você amaldiçoa, você está alimentando aquela energia negativa. Lembra que eu falei que eu senti uma sobrecarga? Pois é, a opressão maligna. A opressão maligna, ela é alimentada quando a gente murmura. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu vou contar uma coisa para você que acontecia muito comigo. E eu só comecei a identificar depois que o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar, abrir os meus olhos para eu enxergar que eu estava criando aquele cenário, que eu estava sendo tola e alimentando aquelas coisas que me desagradavam. As coisas estavam erradas, eu estava sentindo dificuldade de resolver, mas ao invés de eu buscar a solução e eu orar por aquilo, eu só reclamava. Eu reclamava, eu murmurava, eu xingava e muitas das vezes o que eu estava fazendo? Eu estava piorando a situação, eu estava somatizando. Aquilo que era de repente um probleminha assim, se tornava um problema imenso, porque eu alimentava aquilo com a minha energia, com a minha emoção, com a minha frustração, com as minhas palavras. Hoje o intuito dessa mensagem é que você comece a identificar se você está vivendo isso, porque por trás disso existe uma estratégia maligna para te destruir. Por quê? Porque quando nós estamos com um problema, nós começamos a murmurar, a gente impede o agir de Deus. E por quê? Porque Deus não tem poder? Não, porque nós nos cercamos de uma energia maligna, é como se nós estivéssemos semeando a nossa volta erva daninha. Ao invés de a gente semear fé e esperança que atrai o poder de Deus, aquela confiança de que Deus vai trabalhar ao nosso favor, na verdade a gente está potencializando a energia lançada para o inimigo, ou seja, fortalecendo a opressão maligna. E é importante que hoje você comece a identificar esse tipo de comportamento para que você possa mudar, porque eu durante muito tempo da minha vida não conseguia encontrar solução, não conseguia sair daquele ciclo de somatização, eu não conseguia sair daquela situação que estava parecendo uma maré de azar, porque eu mesma estava criando aquilo com as minhas palavras. Olha, se você tem algum problema na sua vida, se você está vivendo uma fase difícil, se você convive com pessoas difíceis, se existe algum cenário que te traz um desconforto muito grande, o convite hoje é que você não fique murmurando, porque você só está potencializando o que há de ruim nisso. Ao invés de você buscar em Deus algo que possa melhorar essa situação, algo que possa de fato trazer uma solução, não, você está potencializando o agir do maligno. E agora eu quero convidar você a olhar os bastidores, aquela parte que normalmente quando nós estamos inseridos numa situação difícil, nós não temos o discernimento de perceber que por trás disso há uma estratégia maligna. Eu falo em todos os meus vídeos aqui que por trás de tudo existe uma estratégia maligna, porque há de fato. A palavra do Senhor fala o quê? Que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Por quê? Porque eles estão o tempo inteiro trabalhando contra nós. Então eu quero convidar você nesse momento a abrir os teus olhos, a arrancar as escamas, a mudar a sua vida de uma vez por todas, para perceber que essa maré que parece de azar, na verdade está sendo nutrida de maneira espiritual maligna, te conduzindo a pecar contra Deus e a nutrir coisas ruins à sua volta. Às vezes as pessoas têm, escuta isso que eu vou te falar, tá? Pra gente passar aqui para a parte das sementes espirituais. Às vezes as pessoas têm um problema, tá? Ela espirra, vou dar um exemplo, tá? A pessoa espirra aqui por causa de um pó. E aí a pessoa já lança uma palavra, a minha alergia, a minha
sabe, começa a tomar para si aquilo e ela, não, porque eu sempre tive, porque eu tenho, porque meus... E você começa a lançar aquilo e o mundo espiritual vai tomando posse. Ah, você tem alergia? Então eu já vou transformar essa sua alergia em crônica. Aí vou começar a tirar de você a sua saúde. E aí já começa a somatizar aquilo com outras coisas, porque aí o inimigo só precisa disso aqui para ele criar um emaranhado de destruição à nossa volta. Ele veio para roubar, matar e destruir. Olha, o que ele faz? Ele cria situações para irritar a gente. Como é que ele faz isso? Ele sabe, eu vou dar um exemplo tá? Eu vou falar uma coisa de mim muito boba aqui. Eu sou uma pessoa que eu não gosto... Ai, gente, como isso é desnecessário, mas eu vou falar. Eu não gosto de meleca, ou seja, passei pano no chão, eu gosto de esperar o pano secar, eu não gosto que ninguém pise, ou não gosto que ninguém derrube água, ou lavo a mão e chacoalha a mão assim, ó, e meleca tudo, aí alguém vem e pisa e fica aquela meleca, sabe, com barro, aquela coisa. Aquilo ali pra mim, eu sinto como se eu estivesse num ambiente sujo, então aquilo me incomoda muito. E é algo que eu demorei um tempo para administrar, eu demorei um tempo para perceber que o inimigo usava isso contra mim. Ele sabia que eu não gostava, então ele criava inúmeras situações para me irritar, porque ele sabia que se aquilo acontecesse, eu ia murmurar, eu ia reclamar, eu ia falar. E muitas vezes aconteceu isso. Aí você fala, nossa, Inara, uma coisa tão boba e simples dessa. Pois é uma coisa que me incomoda. Pode ser que não incomode você, pode ser que seja outra coisa que te incomode, mas ele faz isso. Ele nos observa, ele identifica aquilo que nos incomoda e ele começa a trabalhar nisso para que a gente comece a reclamar, para que a gente comece a murmurar, para que a gente comece com um comportamento constante de insatisfação e ingratidão, para que ao invés de a gente olhar para as coisas boas que Deus nos deu, a gente só olhe para as coisas que nos incomodam. Ou seja, ele alimenta na nossa mente pensamentos negativos, aquilo que nos faz mal. Ele muitas das vezes assopra na nossa mente, inclusive as palavras de murmuração para a gente falar. Ele fica alimentando. Eu não sei se você já passou por isso, se você identificar uma voz soprando na sua mente mesmo, aquela opressão, aquela situação que muitas das vezes você nem queria falar, mas aconteceu e aquilo fica ali, ó, alimentando ali até a hora que você vai, abre a boca e fala. Você lança, você murmura, você reclama e aí você alimenta mais daquela força negativa que já tinha sido plantada e aí você vai regando aquele mal e aquilo vai se somatizando e se tornando um ambiente oprimido, negativo, pesado, atrapalhando que você enxergue a solução, atrapalhando que você busque em Deus, sabe, esperança para uma mudança. Mas hoje, tendo consciência disso, o convite é que você mude, que você se arrependa de murmurar e que você possa através disso adotar uma nova postura. E a gente vai usar a palavra de Deus para isso. Eu separei aqui pra gente meditar nisso. Uma passagem que está em 1 Coríntios 10:10, eu quero convidar você nesse momento a meditar na palavra do Senhor, onde você vai conseguir identificar de fato que esse comportamento nos traz destruição. Em 1 Coríntios 10:10 diz exatamente assim: e não se queixem como alguns deles que se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Aqui na carta aos Coríntios está relatando sobre a época que o povo de Israel pecava contra Deus com idolatria. E aí o Paulo ele começou a advertir sobre diversos pecados que levaram o povo à destruição. E um desses pecados que Paulo cita aqui é murmurar. Olha, ele fala assim: e não se queixem como alguns deles se queixavam e foram destruídos pelo anjo da morte. Ou seja, quando a gente começa a murmurar e se queixar muito das coisas, às vezes uma coisa superficial, uma coisa boba, quando a gente começa a fazer isso constantemente, é o que eu falei para você, a gente começa a atrair para perto de nós coisas malignas. E é isso que eles querem potencializar o poder deles, maligno, através das nossas palavras e ações. Então, quando nós alimentamos, olha, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que está murmurando, que está reclamando, uma pessoa negativa, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa negativa. E quando eu me dei conta de que eu estava sendo negativa, de que eu estava murmurando, que eu estava, sabe, alimentando uma força negativa que estava me cercando, e por isso eu estava tendo aquele acúmulo de problemas, sabe? Eu tinha dificuldade para resolver meus problemas. Por quê? Porque eles me atrapalhavam, eu estava atraindo eles com as minhas palavras, eu estava alimentando a força deles. Então eles me oprimiam, eu alimentava mais a força deles com aquela opressão, porque eu falava
falava bobagem, porque eu reclamava, porque eu murmurava. Aí você fala, mas Inara, você fazia isso só por causa de uma água no chão? Não, eu dei o exemplo da água no chão, mas ele só precisa disso, ele precisa de uma coisa muito simples e muito boba para começar a colocar a gente naquela reta de opressão e murmuração e reclamação. Às vezes você reclama de uma pessoa, às vezes você lança palavras sobre pessoas. Por quê? Porque você está constantemente tomado por uma cegueira espiritual e não percebe que isso é uma estratégia maligna. Ele está criando em nós pensamentos negativos, ele está criando cenários para nos lançar numa armadilha e nos aprisionar até que ele nos leve à morte, que ele acabou de falar aqui, que o autor acabou de falar aqui. E aí é o seguinte, a gente vai ler agora em Filipenses 2,14. Deixa eu abrir aqui para você, para a gente dar continuidade no que a gente está falando. Em Filipenses 2,14 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre isso. Quando ele fala pura, ele acabou de falar o que aqui pra gente? Ele fala, vivam de modo que vocês tenham uma vida pura. O que é uma vida pura? É quando nós tomamos a consciência de que a gente não pode alimentar a nossa alma, a nossa mente com qualquer coisa. Não adianta a gente vir aqui, assistir um devocional como esse, separar um tempo lá, meditar, responder as perguntas, fazer uma oração, sabe? Buscar uma comunhão em Deus, mas à noite a gente está assistindo uma programação que destrói a nossa alma, que nos instrui e nos leva a pecar contra Deus. E isso é alimentar a nossa alma de coisas negativas, ou seja, você não está conseguindo purificar, porque você tira a sujeira com essa mão e joga a sujeira com essa, tira com essa e joga com essa, ou seja, o trabalho ele está sendo trocado 6 por meia dúzia, não está surtindo efeito, porque você não está tendo a diligência e o discernimento de que você não pode continuar alimentando a sua alma de maneira errada. Você precisa honrar a Deus com o seu comportamento. Nós que somos cristãos, professamos a fé em Deus, que queremos aplicar a palavra do Senhor com integridade, nós precisamos entender que nós somos exemplos para outras pessoas. As outras pessoas se inspiram na gente, elas olham o nosso comportamento. E se nós agimos de maneira que a gente murmure e reclame e viva num sistema opressor que nós mesmos estamos alimentando, deixando o inimigo de nossas almas nos atrapalhar, nós não somos exemplos, nós não somos luzes. E aí aqui o autor está convidando o quê? Ele está convidando a gente a não se queixar. Ele está falando, olha, tenha uma vida inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes. Ou seja, quando nós nos deparamos com algo que nos incomoda, nós precisamos orar para Deus nos ajudar, dando graça e autocontrole, mas nós precisamos também buscar soluções, tá? Eu até fiz algumas anotações aqui, ó. Busque em Deus a graça para você suportar aquilo que você não consegue mudar. Às vezes, você vai lidar com situações que você não pode mudar. Você fala, Nara, eu tô vivendo num lugar aqui muito difícil, as pessoas não me respeitam, é complicado, eu não aguento mais, um relacionamento, enfim, meu trabalho, eu não sei o que você está passando. Independente do que você está passando, o que o autor está nos convidando aqui é que sejamos luz no meio das trevas, ou seja, é muito fácil a gente agradecer, ficar feliz e contente quando as coisas vão bem, mas o convite em você ser luz é quando as coisas estão sendo erradas, dando errado, e você consegue resplandecer a luz de Deus através das suas decisões, da sua vida. Então hoje o convite é que ao invés de murmurar, você passe a confiar em Deus, apresentar a Deus as suas dificuldades. E eu quero finalizar essa mensagem com Provérbios 18, 21, que diz o seguinte, que isso aqui é uma coisa muito importante, que diz o seguinte, Provérbios 18, 21, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Como eu já falei desde o princípio do vídeo, as nossas palavras são sementes e muitas das vezes quando nós estamos murmurando por causa de alguma situação, nós às vezes praguejamos sobre a vida de outras pessoas, lançamos palavras de maldição. Aí você pode falar, não, Inaura, eu não, meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós já fomos acometidos de ira, de raiva por determinadas situações difíceis e a gente se pegou, sabe, muitas das vezes lançando palavras de maldição. Às vezes a gente nem tem consciência de que fizemos isso, mas se você parar para avaliar, no momento de nervosismo, de ira, a gente acaba murmurando, reclamando e lançando palavras de maldição, às vezes na vida de quem nós amamos, filhos, marido, esposa, sabe? Então é necessário que a partir desse momento a gente tome consciência de que a boca, né?
A palavra, ela pode trazer vida ou morte e a gente arca com as consequências. E às vezes você vai dizer, não, Inara, isso não, a palavra não vai trazer morte, imagina, traz sim. Se a gente for nos aprofundar no tamanho da influência que as nossas palavras têm, nós podemos através da nossa boca trazer morte para a vida do nosso próximo, morte espiritual e morte física também. Então o convite hoje é que a gente possa se arrepender de murmurar, de usar a nossa boca como instrumento maligno, que a gente possa consagrar a nossa boca. Aí você vai falar, mas Inara, o que eu vou fazer? Então a partir de agora, pare de reclamar. Tá dando errado? Então vamos apresentar em oração. Pega um papel e uma caneta, apresenta para Deus lá, Senhor, tô colocando diante do Senhor aqui agora essa situação que eu já não consigo mais mudar, que eu não sei o que fazer, que eu não encontro solução. Senhor, levanta pessoas para me ajudar, me ajuda a encontrar a solução, faça um mover, sabe? Resolve o meu impossível, traz uma cura, porque às vezes o que você não está suportando mais e o que está te fazendo murmurar é a área da saúde. Enfim, apresenta em oração, confiando que Deus é poderoso para te ajudar. Tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai orar e vai pedir perdão, tá? Essas mensagens são para que você seja conduzido a um arrependimento, a uma transformação, para plantar novas sementes, ter novos frutos na sua vida. Então peça perdão a Deus, se arrependa de ter murmurado, de ter muitas das vezes praguejado outras pessoas, de ter alimentado, sabe, muitas das vezes a opressão maligna na sua própria vida, sabe? Peça perdão a Deus e faça uma oração quebrando as palavras de maldição, ou seja, Senhor, que toda palavra de maldição que eu disse na minha casa, para as pessoas que eu amo, que seja quebrada e anulada pelo poder do nome de Jesus. Faça essa oração, quebre essas palavras de maldição no mundo espiritual, tome posse disso que isso está sendo quebrado, porque como eu falei, isso é uma semente maligna e o inimigo ele dá vida para essas coisas que a gente fala. Quando é uma coisa maligna, o inimigo dá vida para isso, porque ele quer nos destruir. Então nós precisamos orar para quebrar essas palavras de maldição. E consagre a sua casa, a sua boca, a sua vida, consagre. O que é consagrar, Inara? Começa a orar. Deus, faça uma limpeza espiritual no meu quarto, na minha sala, na minha cozinha. Faça uma limpeza espiritual na cama do meu filho, da minha filha, no travesseiro do meu marido. Faça uma limpeza espiritual na minha própria vida. Senhor, abra os meus olhos, me mostre onde eu estou errando. Peça perdão a Deus, fale em voz alta, confesse aquilo que você já fez de errado. Esse vídeo aqui não é para ser só uma coisa passageira, mas é de fato para trazer para a sua vida um novo posicionamento. Se coloque diante do Senhor com a decisão de mudar a sua vida, porque muitas das vezes nós estamos vivendo um ciclo negativo, repetitivo, porque nós não nos posicionamos, ou nós escolhemos nos manter naquilo ali. E nós precisamos escolher mudar isso. Às vezes nós não vamos ter força o suficiente, mas se a gente decidir mudar e entregar nas mãos de Deus, Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. E agora, para finalizar o nosso devocional, eu vou colocar aqui as perguntinhas. Eu quero convidar você a separar um tempo para responder essas perguntas. Faça aí esse devocional em casa, sabe, um momento seu com Deus. Faça uma oração, pergunte para Deus, Deus, o Senhor está aplicando essa situação à minha realidade atual? Responda isso, medite na palavra de Deus. A palavra que a gente conversou aqui eu vou passar para você. Foi 1 Coríntios 10:10, foi Filipenses 2, do 14 ao 15 e foi Provérbios 18:21. Medite nessas palavras, responda aí o questionário, pega o papel e a caneta, anota, faz. Se você não tem essas perguntas, pausa o vídeo, printa a tela, copia no caderno, responde as perguntas e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, trazer arrependimento para a sua vida, te transformando para que você possa verdadeiramente tomar um cálice de integridade. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Eu convido você todos os dias a vir para esse devocional, tomar um cálice de integridade. E amanhã a gente volta para mais uma palavra de Deus.